de equipe. Boa, Zé. Bom, devolvo a Beleza. bola para você, Kennedy Alencar. Zé, falar de eleição argentina. Teve lá, na Argentina tem essa coisa das primárias, né? Que as coligações, elas apresentam dois candidatos, tinha lá os peronistas com dois, a de centro-direita e tal, e o Javier tava lá na dele, e aí você pode votar. Os eleitores votam, é uma eleição obrigatória lá. E isso não é eleição, mas ela é um indicativo da eleição. E aí surpreendeu, alguns analistas se surpreenderam com a vitória que o Javier Milei, que é deputado, do Liberdade Avança, e ele é de extrema-direita, o partido dele, Liberdade Avança, teve nessa eleição. No campo da direita, a Patrícia Bullrich, ex-ministra da Segurança, que é do Proposta Republicana, é do campo lá político do Macri, ex-presidente da Argentina, ela se saiu bem, é a candidata que vai representar essa coalizão, e entre os peronistas será o Sérgio Massa, que é ministro da Uhum. Economia, né? Assumiu no ano passado, em agosto, há pouco tempo. Mas ele é de centro-direita. A pergunta que será é feita para você, Toledo, é o candidato a presidente da ultradireita na Argentina, né? Extrema-direita, ultradireita, até é bom a gente dar uma qualificada nisso também. O candidato a presidente da ultradireita na Argentina virou favorito? É o fim do Mercosul? Se ele for eleito, será o fim do Mercosul, né, Toledo? Mas enfim, É, bom, no qual que é a tua. mínimo, do fim da moeda argentina será, por Exato. central, não basta fechar, ele quer derrubar o prédio, né? Ele quer a dolarização da economia É, argentina, ele quer acabar com os direitos sociais, ele acha que a justiça social é um termo que deveria ser abolido, que é uma excrescência. Ele é um cara que. Tem brasileiro que quer chamar esse cara de ultraliberal. Ele não tem nada de é, ultraliberal, exa- leitista, que namora com o fascismo, né? isso. Porque ele quer, ele quer acabar com instituições públicas. E eu vi hoje um vídeo que um colega nosso, o Bramati, Daniel Bramati, me mandou, de um influencer argentino, um cara bem jovem, por sinal, mas falando uma coisa muito interessante, que esse voto, esses 30% que o Javier Milei, esse candidato de ultradireita, recebeu, não foi um voto necessariamente contra o Estado. Foi porque 80%, ou mais de 80% dos argentinos são a favor do ensino público gratuito, são a favor do sistema público de saúde gratuito, eles não querem acabar com o Estado. Eles gostam das partes boas do Estado. O que eles não querem, não aguentam mais, é a inflação de 116% ao ano. O câmbio vergonhoso que tem lá, câmbio paralelo, a economia argentina não cresce há 10 anos, a burocracia. Porque lá a Argentina tem uma polarização política, que se a gente acha que ela é forte no Brasil, nós somos o pinto perto da Argentina, né? Sim. Porque lá você tem o peronismo há décadas, mais de 50 anos instalado, e o antiperonismo, basicamente é isso, com algumas ditaduras no meio, né? Quando eles não conseguiram chegar a um Isso. acordo, teve várias ditaduras no meio. Desde que os Kirchner, né, o primeiro o marido, depois a esposa, assumiram o poder, você teve 12 anos de kirchnerismo, de hegemonia, que Néstor e são herdeiros, Cristina. exatamente, são herdeiros do peronismo. Aí você tem a eleição do Macri em 2015, Macri que digamos, está à direita do kirchnerismo, se bem que lá esses termos também não sei se valem muito, mas de qualquer jeito, teoricamente, está à direita, Sim. liberal, empresário, aquela coisa. Ele ganhou a eleição no segundo turno, e lá isso é interessante dizer. Teve esse passo, né? Passo a sigla, o acrônimo de primárias abertas, simultâneas e obrigatórias. É um voto obrigatório, todo eleitor de 18 a 70 anos tem que ir lá votar, e é igualzinho como se fosse na eleição presidencial. Pega lá, em alguns lugares tem máquina, mas a maioria é voto impresso. Eles têm a cédula impressa, né? Você escolhe a tua cédula, a chapa é completa. Se não for completa, você tem que ficar picotando e grudando e botando no envelope os candidatos que você quer e deposita lá na urna. Nessas primárias, o objetivo teórico, como você explicou, é se tem uma disputa interna no partido,
você põe as duas chapas lá para bater chapa, como, por exemplo, aconteceu aqui com a própria Bullrich, né, que ela ganhou do outro candidato que teve 11% do partido dela. Ela teve 17%. Somando os dois a 28, ficaram em segundo, um pouquinho atrás do ultradireitista, que ficou com 30%. Mas na prática, eles inventaram isso está, se não me engano, em vigor desde a eleição de 2011, para acabar com os partidos nanicos, que também era uma praga na Argentina. Então, só passa o passo, não dá passo para quem teve menos do que 1,5% dos votos. E com isso se elimina um monte de partido nanico e só vão os maiores para a eleição. Aí como funciona? Vai para o primeiro turno, que vai ser agora dia 22, agora não, só no dia 22 de outubro, a eleição lá é longuíssima, né? E se algum candidato passar de 45%, já é eleito no primeiro turno. Aqui no Brasil é 50% mais um voto, né? Lá é 45%. Que foi o que Mais aconteceu, por fácil. exemplo, com Alberto Fernandes, que é o atual presidente, também peronista, que foi eleito com 48%. Não chegou a 50%. No Brasil ele não teria sido eleito, mas na Argentina foi. Agora, se nenhum. Tem uma outra possibilidade de eleição do primeiro turno, é que se o cara tiver mais de 40% e mais de 10 pontos de vantagem do que o segundo colocado, vamos supor que o cara teve 41% e o segundo colocado teve 30%, aí também é eleito no primeiro turno. Ele Se não, leva. tem um segundo turno só em novembro, né? É mais fácil vencer no primeiro turno na Argentina. Se a Sim. regra valesse no Brasil, o Lula teria sido eleito no primeiro turno, Por por exemplo. exemplo, por Então tem exemplo, aí, né? tem esse ingrediente É, ainda. exatamente. Agora, a grande surpresa desse Milei é que as pesquisas não pegavam ele com essa taxa tão alta. A pesquisa que deu mais, se eu não me engano, deu 27 e tal. Mas era a exceção, era um ponto fora da curva. Agora, claramente é um voto de protesto, é um voto de quem não aguenta mais essa alternância entre macristas e kirchneristas, entre o peronismo e o antiperonismo, né? Que levou o país, a Argentina, a ficar estagnado por uma década e está aí patinando, sempre com os mesmos problemas, a miséria crescendo, o desemprego em alta, etc, etc. Claramente foi um voto de protesto contra esse status quo. Agora, eu concordo com um cientista político brasileiro que está acompanhando a eleição na Argentina de um jeito como nenhum outro cientista político acompanha, porque ele está botando dinheiro lá. O Maurício Moura, ele tinha um instituto de pesquisa aqui no Brasil, na verdade, um instituto de pesquisa que fazia pesquisa em vários lugares do mundo, o Ideia Big Data, vendeu esse instituto e montou um fundo de investimento que atua em todos os países onde há eleição. Então, já atuou, por exemplo, na Turquia, agora na última eleição, e eles desenvolvem um modelo matemático, um modelo preditivo do que vai acontecer e fazem os seus investimentos conforme esse modelo, apostando num resultado ou no outro. Antes do passo, ou seja, antes dessa primária de domingo, o Maurício tinha me dito, olha, o que vai acontecer? Vai dar, a disputa vai ficar entre a candidata antiperonista mais tradicional, que é a Patrícia Bullrich, e o Milei vai ir bem, mas eu acho que ela vai ser a principal, vai para o segundo turno contra o candidato do governo, que é E o, aí o ganha. Massa, né? E ganha, porque você pega aí os votos da esquerda, dá 27%, né? O governo está muito, muito desgastado e a pior coisa é justamente a economia, e o cara é ministro da economia, quer dizer, não é Vai ser exatamente um cobrado. ativo, né? Exatamente, né? Então, mas não é só isso. Isso foi antes. Depois teve essa votação surpreendente do Milei, e a avaliação do Maurício, e eu concordo com ela, é que deu um susto no eleitor, porque você tem esse eleitor que está radicalizado porque não aguenta mais, e saco cheio, mas você tem ainda 70% de, digamos, mais moderados. E esses moderados tomaram um susto com esse Milei, porque esse Milei é beira a insanidade, né? O discurso dele é ultra radical. Em alguns pontos é mais radical que o Bolsonaro. E ele acha que vai ter uma reação e um voto útil desses moderados já no primeiro turno.
e que o Milei vai ficar atrás da Bullrich e se tiver segundo turno ele não passa, porque, enfim, o candidato do governo vai chegar mais ou menos, ele vai perder eleitores. E ele diz, o E ele raciocínio dele entende faz sentido. que esses moderados eles vão mais para Buriti do que para o Sérgio Massa. O Sérgio Por Massa quê? pesca alguma coisa e por que queria mais para ela do que para o Sérgio Massa? Porque isso é interessante. O que que aconteceu após a votação do Milei? A inflação subiu, tudo piorou. A situação econômica piorou ainda, teve que desvalorizar a Câmbio moeda, ou seja, o Milei atrapalhou ainda mais o Massa, que é o candidato governista, tá certo? errou mais a economia. Exatamente. Então, num voto útil, aquele voto que você faz com o nariz tampado, no menos pior, você- a tendência é pela mudança, né? Tem sempre esse chaveamento que a gente faz nas eleições que não valem só para o Brasil, vale para o mundo inteiro. Se é uma eleição de mudança ou se é uma eleição de continuidade, que é a primeira coisa que você tem que se perguntar em qualquer eleição. Essa, claramente, é uma eleição de mudança na Argentina, dada a situação econômica, essa saturação com o sistema político, etc, etc. Então, me parece que faz muito sentido esse raciocínio de que não foi um voto contra o Estado argentino, mas sim contra os políticos argentinos, contra o atual governo argentino, e que contra a situação econômica, social argentina, mas que a reação a própria votação do Milei vai ser um fator contra ele. E a ele só resta radicalizar cada vez mais o discurso para tentar não perder os 30% que ele teve, que são um ativo muito forte para chegar ao segundo turno. Então a tendência é ele radicalizar cada vez mais o discurso e a Burrich fazer o movimento oposto, né? Fazer um movimento mais conciliador para tentar capturar esse eleitor que está assustado e esse modelo do Maurício Moura, ele incorpora o que aconteceu nas eleições anteriores, o que aconteceu nessa primária, as pesquisas de opinião e o monitoramento das mídias sociais. Ele estava me contando que, desde o domingo, quando saiu o resultado da votação das primárias, nunca um candidato tinha monopolizado tanto as manifestações nas redes sociais quanto a inflação. Pela primeira vez, um candidato conseguiu passar. E aí assustou muito esses moderados. Por isso que ele aposta nessa mudança do segundo turno. Ele não acha que o Milei é o favorito. Ele continua achando que a favorita é a É a Patrícia. Patrícia Burrich. Ô, Exatamente. Toledo, e aí que implicações isso tem para o Brasil, para o Mercosul e para o Lula? A gente sabe que o candidato do que o Lula quer é o Sérgio Massa, ele tem laços com o Alberto Fernandes. Alberto Fernandes apoiou a eleição do Lula aqui. O governo brasileiro tem simpatia pelo Massa e se o Massa for eleito, essa política de integração maior no Mercosul, que está bem afinada entre o Lula e o Fernandes, continuaria. A gente sabe que o Milei é bastante contra o Mercosul. O que significaria a eleição da Patrícia para o Mercosul, para o Brasil e para o Lula, Toledo? Eu acho que é uma eleição que compromete infinitamente menos, o que arrisca, que coloca em risco infinitamente menos o Mercosul do que a eleição do Milei. A eleição do Milei é potencialmente o fim do Mercosul, porque Pelo ele menos congela, está né? Enquanto o cara estiver lá, exatamente, dolarizando a economia argentina, e tomando atitudes unilaterais, o Mercosul, na prática, deixa de existir, né? Então, eu acho que se a Patrícia Bullrich ganhar, provar-se favorita nas urnas, que a gente sabe que sempre há espaço para surpresa, haja visto o que aconteceu domingo, o Mercosul ganha uma sobrevida. Agora, se o Milei ganhar, aí é mais fácil até eles realizarem a economia argentina, ou seja, usar o real como moeda, do que continuar com a moeda como está lá. Vai ser uma loucura lá. Eu acho que vai ser realmente um estrago muito grande que ele está prometendo fazer, né? Então, boa, a minha Toledo. síntese, Kennedy, Isso. é voto útil de assustados tira favoritismo de ultradireitista na Argentina. Boa. Síntese feita.
Vamos seguir adiante, Toledo. Vamos passar para o terceiro bloco, mas antes, só falar que a enquete está no ar aí. Vocês podem votar. Quem responder melhor no bloco um, data de saída importa mais que a data de entrada para a prisão do Bolsonaro.